Bom, está na ponta da linha uma pessoa que eu não imagino mais adequada para este momento, para explicar aos nossos ouvintes a situação de que ocorre lá naquela crise da Rússia com a Ucrânia, com o reconhecimento ontem pelo presidente Vladimir Putin da independência de duas províncias. Enfim, não há ninguém mais adequado para explicar isso do que o embaixador do Brasil em Moscou, Rodrigo Baena Soares, que é um dos diplomatas mais experientes, mais respeitados, mais admirados da carreira diplomática brasileira, e ele, por coincidência, uma figura com essa qualidade, está lá chefiando a Embaixada do Brasil em Moscou, e eu quero aqui saudar, dar bom dia, não sei, eu acho que aí já é tarde, não sei bem, nesse fuso horário, embaixador Rodrigo Baena Soares, bom dia aqui. Bom dia a você, Cláudio Humberto, um prazer muito grande estar falando com você. Aqui já é boa tarde, que aqui já são 3 da tarde, quase 3 da tarde aqui em Moscou, e então eu tenho realmente uma grande alegria de estar falando com vocês. Embaixador, muito tem se falado, o noticiário tem sido intenso, há uma aposta generalizada num conflito, numa guerra sem precedentes, etc. Tem muita gente falando grosso, né? Isso de todos os lados, incluindo, mas sobretudo americano, e parece muito empenhado nisso, né? Provocando o tempo todo ali o presidente da Rússia, que também não deixa por menos. A gente assiste a OTAN também falando grosso, etc. Apesar da dependência que a gente conhece da Europa em relação à Rússia na questão do gás e tal. O que é que, de fato, nós podemos depreender de tudo isso? Há realmente uma ameaça de iminente conflito armado? Cláudio, nós estamos... A declaração do presidente Putin, dada ontem, né, na qual ele anunciou o reconhecimento da independência de Donetsk e Lugansk, províncias do chamado Donbass, na Ucrânia. Então, ainda é meio cedo você fazer qualquer tipo de avaliação de que isso vai se escalar. É claro que há uma tensão enorme que já vem de muito tempo, já vem de alguns meses, e a tensão tem sido agravada numa base diária, né? E temos acompanhado toda a situação, como o Brasil é um país que tem interesses globais, nós estamos acompanhando a situação aqui com muito cuidado e torcendo para que a diplomacia prevaleça e que possamos ainda encontrar uma solução diplomática para essa tremenda crise, a crise da Ucrânia. Embaixador, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. É a Sônia Blota aqui falando com o senhor de São Paulo. E, bom, enfim, eu imagino que o trabalho do senhor não deva estar sendo fácil nesse momento, mas o senhor, com a sua experiência, o que eu gostaria de saber é que se as sanções econômicas europeias e americanas, se elas podem afetar de fato a economia russa. Ontem, claro que, segundo um Twitter, né, uma fala que as agências de notícia do chanceler italiano, os ministros das relações exteriores estão inclusive se reunindo para tratar dessas sanções. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor acha que afeta de fato e a questão da substituição do gás. Primeiro, Sônia, obrigado pela pergunta. Eu só queria fazer um rápido apanhado da economia russa. A economia russa se encontra hoje em uma situação bem mais robusta do que aquela de 2014, né, quando houve a incorporação da Crimeia. A Rússia tem um endividamento muito baixo, né, cerca de 20% em relação ao PIB, e tem reservas cambiais de mais de 630 bilhões de dólares. Poderia dar outros números, mas, de fato, ela está muito mais bem preparada hoje em dia do que tempos atrás. Além disso, desde o início do governo Putin, em 2000, a Rússia entrou num processo de substituição de importações, de busca de uma autossuficiência na produção de vários, sobretudo. Então, ela se encontra, de fato, mais bem aparelhada para enfrentar situações diversas, como a imposição de um regime de sanções. Agora, vai depender o que a economia
a Rússia vai sofrer depende do nível das sanções a serem impostas. Então, isso ainda não está claro, né? As sanções europeias, o regime de sanções europeu, ainda não foi anunciado. Então, isso vai depender muito do que tipo de sanções seria imposta. Claro que qualquer tipo de sanção que toque no sistema bancário russo certamente vai ser um problema sério, e também na área de tecnologia, né? Porque muitos dos produtos russos têm componentes importados da Europa, dos Estados Unidos. Então, isso vai depender muito de tipo de sanções seria imposta à Rússia. O embaixador do Brasil em Moscou, Rodrigo Baena Soares, ao vivo conosco, aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente. Embaixador, bom dia. Aqui é a Thaís Freitas. Eu queria perguntar para o senhor a respeito em torno da relação, especialmente comercial, entre Brasil e Rússia, caso haja algum tipo de sanção. Qual hoje é o patamar de relacionamento comercial entre o Brasil e a Rússia e quais são ali os pontos de maior foco, de maior tensão a partir desse momento? Sim, nós temos uma relação comercial bastante dinâmica com a Rússia. Nós temos um comércio de cerca de 7 bilhões e 200 milhões, um corrente de comércio com a Rússia. Nós estamos em momentos deficitários nesse comércio, muito por conta das importações de fertilizantes. Ano passado, por exemplo, nós importamos $1,5 bilhão de fertilizantes, que são um insumo essencial para a nossa agricultura, para todo o desenvolvimento da nossa agricultura e todo o nosso amplo leque de exportações que nós temos no nosso agronegócio. Portanto, é essencial que nós mantenhamos essas importações da Rússia. E, de fato, se houver um regime de sanções muito duro, isso vai, de uma certa forma, pode afetar a nossa importação de fertilizantes. Mas isso ainda não está claro, isso precisa ainda ser examinado. E temos, como eu mencionei, o tipo de sanções que seria imposto à Rússia. Nós temos a questão de fertilizantes, nós importávamos também de Belarus, mas que está sofrendo também o regime de sanções por conta de outros assuntos, outros temas, outras questões. E então é muito importante que nós mantenhamos esse nível de importação de fertilizantes da Rússia. Embaixador, e na questão do gás, como é que ficaria a longo prazo essa substituição do gás russo, né, que é uma das sanções que os outros países querem aplicar em cima de Vladimir Putin? De fato, a Europa é dependente do 1% do gás consumido na Europa vem da Rússia, e temos também a questão de um gasoduto que já está pronto, se chama Nord Stream 2, que passa pelo Mar Báltico, e ainda não recebeu autorização do órgão regulador alemão para começar esse processo de encaminhamento do gás para a Europa. Então, essa questão do gás é bastante importante nessa discussão, porque como há essa dependência energética da Rússia, também pode também haver contra-sanções, né? E, sobretudo, nessa questão energética, que pode ser vital. Nós estamos agora observando um aumento do preço do gás na Europa, e isso pode, de fato, afetar o próprio consumidor europeu. Estamos conversando no Jornal da Bandeirante, gente, com o embaixador brasileiro em Moscou, Rodrigo Baena Soares. Bom dia, gente. Estou chegando agora. Bom dia, Eduardo Castro. Chegou para nos juntar à entrevista. Eu tenho uma com pergunta. O embaixador. Por favor, Cláudio. Cláudio tem mais uma? Pois não, Cláudio. Então, embaixador, ontem o Conselho de Segurança da ONU se reuniu e a posição do Brasil foi pela defesa da Carta da ONU, etc. E não, evidentemente, se associou a qualquer ameaça de retaliações, enfim, contra a Rússia, até porque o Brasil não tem nada a ver com essa confusão toda, né? Então eu queria saber do senhor, queria que o senhor explicasse essa posição brasileira. É uma posição histórica? É uma posição nova? Como o senhor interpreta ou como o senhor explica a posição brasileira defendida lá pelo embaixador Ronaldo no Conselho de Segurança da ONU? Cláudio, essa nossa posição, ela está consubstanciada na nossa Constituição, no artigo 4º, Internacionais do Brasil.
Então, nosso compromisso é, de fato, com a Carta das Nações Unidas. Nosso objetivo é essa desescalada imediata da crise e procurar ampliar os esforços políticos, diplomáticos para conter essa crise. E nós achamos que o diálogo é muito importante, manter o diálogo. As tensões são muito altas, claro, nós estamos numa situação bastante difícil, mas eu acho que é importante que nós mantenhamos o diálogo e a primeira coisa, eu acho que a gente precisa buscar é um cessar-fogo. Já dos últimos anos houve um número de mortos muito grande e também é importante procurar a desmobilização de tropas, equipamentos, né, nessa região. E eu acho que vai ser um passo muito importante para a gente buscar construir alguma confiança entre os atores envolvidos. É difícil, claro, mas a diplomacia serve para isso, para procurar o diálogo mesmo em momentos de muita tensão como o que estamos vivendo hoje em dia. Embaixador, quando a gente vê o noticiário, que tem aqui, o que chega para nós é um viés mais, vou chamar de ocidental, obviamente. Não é muito a partir das visões norte-americanas e europeias do noticiário internacional. Aliás, é por isso que a Bandeirantes busca outras parcerias na tentativa de ter várias visões e fazer com que, de fato, a gente consiga compreender o mundo como um todo. E nessa visão que nos chega, a imagem da Rússia é belicosa nesse momento. Eles estão dispostos a invadir, eles estão dispostos a ofender a soberania, dispostos a ir adiante. Qual é a sensação que o embaixador brasileiro tem em contato com o governo russo? É essa sensação também de que eles têm a solução bélica como algo iminente e sempre colocada sobre a mesa ou não? Bom dia, Eduardo. Bem, é muito difícil responder essa pergunta, porque as coisas estão acontecendo agora e não há nenhum anúncio, sempre houve, na verdade, o contrário, de que o governo russo procuraria algo para resolver a questão. Então, neste momento, acho que a diplomacia não perdeu sua vez. Nós estamos, o governo russo também está em constante diálogo com potências ocidentais sobre a questão ucraniana. Nos últimos dias, vocês devem ter observado um número grande de telefonemas entre mandatários europeus com o presidente Putin, o presidente Macron, o primeiro-ministro Scholz e vários outros líderes europeus. Então, esse esforço me parece que vai continuar e, de todo modo, é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão do que poderíamos ter agora nos próximos dias. Estamos acompanhando com muita atenção, com muito cuidado, transmitindo as informações para o governo brasileiro e torcendo para que a diplomacia, afinal de contas, prevaleça. Embaixador, e quais são as consequências para a geopolítica mundial desse posicionamento russo, inclusive com a aproximação com... Veja, isso claro que a Rússia é uma potência, como sabemos, militar, nuclear, e tem ali no seu entorno estratégico uma preocupação maior, como seria com qualquer país. Nós também temos muita atenção ao que se passa na nossa vizinhança, na América do Sul. Então, claro que há esse momento de preocupação com o entorno estratégico da Rússia. E também a China, que já houve momentos de muita tensão entre os dois países no passado, há um entendimento maior. Nós lembremos que houve uma recente visita do presidente Putin à China por conta dos Jogos Olímpicos de Inverno. Então, há, de fato, um diálogo maior entre as duas potências. Então, se isso vai representar depois uma aliança ou não, isso é muito difícil prever neste momento.
Olha, eu queria muito agradecer a participação aqui ao vivo no Jornal Gente, do embaixador do Brasil em Moscou, Rodrigo Baena Soares, falando com os nossos ouvintes sobre esse momento atual de mais tensão. Embaixador, muito obrigado. Muito bem-vindo aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado pelo convite e um abraço a todos.